Então, sejam bem-vindos à Masterclass Detox Alimentar da Farmácia do Corpo, um caminho para uma vida saudável, de verdade. Vou passar para vocês aqui hoje muito sobre o eixo, né, intestino-cérebro e a questão também do corpo, dos músculos em relação ao cérebro, e como que o funcionamento melhora através de uma alimentação saudável, né? Que a alimentação, ela é o nosso combustível. Então, é o que traz energia para o nosso corpo e para a nossa mente também. Então, é do corpo para a mente. É essa regulação do nosso sistema nervoso, da nossa mente, acontece através do nosso corpo. E para o nosso corpo funcionar bem, ele precisa ter bons combustíveis, que é através da alimentação. Então, olha só aqui, sejam bem-vindos ao Universo Farmácia do Corpo. Eu vou me apresentar, meu nome é Carla Souza, sou coach de saúde, coach de estilo de vida saudável, terapeuta somática. Soma é corpo, então o que faz uma terapeuta somática? É a terapia do corpo, mas é por uma metodologia neurosistêmica, então entender o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo. E também sou gestora comportamental, idealizadora do programa para ativar a farmácia do corpo. Também tenho mentorias individuais, em grupos, em empresas também, e essas mentorias acontecem no modo presencial e online. As minhas formações, a minha formação acadêmica é como educadora física, e aí eu fiz toda uma formação em Master Coaching, Executive Coach, que é para trabalhar com grupos e empresas, PNL, que é Programação Neurolinguística utilizada para ressignificar e recontextualizar todas as nossas questões de crenças, tudo que atrapalha a forma da gente enxergar as coisas. Então, isso acaba limitando o nosso hábito, o nosso comportamento, e a gente vai falar sobre isso aqui durante essa aula, essa masterclass. Também sou Body Brain Health Coaching, ou seja, uma coach de saúde que trabalha muito com essa questão da relação do corpo em relação ao cérebro, e estou fazendo uma pós-graduação em medicina do estilo de vida no Einstein. Falando em medicina do estilo de vida, vou mostrar aqui para vocês os pilares da medicina do estilo de vida, que são alimentação, atividade física, o controle de tóxicos, sono, estresse e relacionamentos. Então, a medicina do estilo de vida, ela foi idealizada em Harvard em 2004. Então, para vocês terem uma ideia, tem 20, a gente está falando aí de 20 anos, né? Há 20 anos atrás. E agora, no Brasil, tá vindo muito forte essa medicina do estilo de vida. Então, por que está vindo forte? Porque já tem vários médicos que estão trabalhando com essa medicina do estilo de vida. E essa medicina do estilo de vida, ela busca um sistema de saúde diferenciado, sustentável, mas assim, sempre pautado em estudos científicos e evidências. Então, já tem muitos estudos científicos e evidências de cura de doenças através da mudança do estilo de vida. E aí, a farmácia do corpo, a mentoria farmácia do corpo, significa o quê? Nós ativamos a farmácia do nosso corpo através da ativação dos pilares de vida saudável. E esses pilares, eles estão embasados nos pilares da medicina do estilo de vida, que já é muito comumente chamada como MEV, a abreviação da medicina do estilo de vida. Vocês vão ver essa sigla aí daqui para frente, tá? Então, quando vê MEV, já saibam que isso tem a ver com a medicina do estilo de vida. Inclusive, o Instagram da Farmácia do Corpo é farmaciadocorpo.mev. Então, agora vocês já sabem por que tem esse ponto MEV, né, no Instagram da Farmácia do Corpo. E aí, o que acontece? Para obter disponibilidade funcional e reserva funcional, para a gente poder gerir a vida com mais qualidade, sem depender de remédios, e ter uma longevidade saudável, tem que saber como ativar a farmácia do nosso corpo. Porque nosso corpo produz todos os remédios que nós precisamos. Basta a gente saber como fazer essa
ativação. Então, uma delas, né, uma das possibilidades de fazer essa ativação e aumentar a nossa reserva funcional, vocês entendem o que é reserva funcional? Vamos pensar aqui comigo, ó. Reserva funcional, disponibilidade funcional é o que você tem para funcionar bem. Se você está com níveis baixos, você não funciona tão bem. E aí você tem mais mal-estar do que bem-estar. Então, o pilar da alimentação saudável, que é o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, nessa masterclass, e a gente vai falar sobre detox também, que é uma desintoxicação, uma desinflamação do corpo, para trazer muito mais reserva funcional e, com isso, vocês conseguirem gerir a vida com mais qualidade. Muito bem. Para vocês conhecerem, a mentoria Farmácia do Corpo, ela tem 7 pilares, e aí eles estão pautados na medicina do estilo de vida. Então, nós temos aqui desintoxicação do intestino, alimentação saudável, suplementação para o cérebro, treino de força, hidratação, sono reparador e centramento. Então, esses são os pilares da mentoria da Farmácia do Corpo. Agora vamos entender um pouco sobre comportamento alimentar. Então, antes da gente falar de detox, de desinflamação, vamos primeiro entender qual é o nosso comportamento, que está por trás do nosso comportamento, que faz com que a gente não tenha, por exemplo, hábitos alimentares saudáveis. Tá? Então, é importante entender a causa. Eu quero trazer aqui para vocês, antes, uma curiosidade, uma pesquisa que eu fiz rapidamente aí. Quando você põe lá, coloquei lá no Google, busca por emagrecimento, ela é muito maior, e aí tem uma pesquisa, né, que foi feita aí, embaixo tem um link da plataforma, que a busca por emagrecimento é maior do que pela busca por felicidade. A pesquisa constatou que, em média, 112 mil delas, né, as pessoas que responderam dessas pesquisas, eram sobre emagrecimento, enquanto as buscas relacionadas à felicidade tiveram cerca de 23 mil procuras. Então, gente, de 112 mil para 23 mil procuras. Então, quer dizer que as pessoas se preocupam muito com o fator do emagrecimento. Mas será que é só o emagrecimento que é importante a gente olhar? Uma das questões de um corpo inflamado é por conta de uma má alimentação. E muitas vezes o emagrecimento, ele acontece, mas é porque está acontecendo um processo de desinflamação. Então, o corpo está, quando está inflamado, um dos motivos pode ser por conta de uma má alimentação. Então, a pessoa sente mais fadiga, desânimo, gases, desconforto intestinal, constipação, irritabilidade, estresse emocional abalado, dores no corpo. Isso tudo pode ser sinais, sim, de um corpo inflamado. Então, quais são os fatores relacionados com o surgimento de doenças? Primeira coisa, inflamação no corpo, né, do intestino, das células, então, a inflamação total. Estresse oxidativo, nós vamos falar sobre isso durante a aula, o que acontece com as nossas células quando elas ficam oxidadas. E a alimentação, ela traz ou ingredientes antioxidantes ou oxidantes. E aí, nossas células ficam num estado oxidativo que provoca esse estresse oxidativo. Outro fator é a microbiota intestinal, ou seja, nós, né, temos o intestino preso, constipado. Isso quer dizer que a flora intestinal não está saudável. A microbiota intestinal não está saudável, que é onde nós temos as bactérias boas. E, né, então, a nossa flora intestinal, para que não tenha desbiose, que é o mau aproveitamento dos nutrientes. E por aí vai, né? Lucky gut, que é, por exemplo, quando começa a vazar o intestino, tem uma série de doenças aí. Então, gente, a saúde começa pelo intestino, e existe uma relação do eixo intestino-cérebro. Então, o funcionamento do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, depende muito do funcionamento do nosso intestino. Por quê? Porque é no intestino que é produzido 95% dos neurotransmissores, né, dos hormônios que disponibilizam neurotransmissores para o nosso cérebro. Então, é importante a gente saber disso. 95% dos hormônios são produzidos no intestino.
né? E através dessa produção do intestino é que libera neurotransmissores para o nosso cérebro. E apenas 5% dos neurotransmissores são produzidos no nosso cérebro. Então, olha a importância do intestino. E o outro fator é viver com o sistema nervoso abalado. Mas o sistema nervoso abalado, por que ele está abalado? Ele está abalado por uma série de fatores. Por exemplo, por conta de uma má alimentação, de uma inflamação que está causando estresse oxidativo ou um problema no seu intestino. E aí, tudo isso vai nos levar à epigenética. Vocês já ouviram falar em epigenética? Genética, todo mundo já ouviu falar, né? Então, para vocês terem uma ideia, a epigenética é além da genética. Tá? Então, ela tem muito a ver da forma como você vive. Então, a epigenética, em linhas gerais, é o seu estilo de vida, como você está vivendo. Então, a gente precisa entender que a epigenética, ela é muito mais responsável pela nossa longevidade saudável do que a própria genética. Por quê? Estudos revelam que a genética influencia 20% nas doenças que nós possivelmente podemos vir a ter. Então, é uma probabilidade genética. Porém, a epigenética, que é além da genética, que é como a gente vive, é responsável por 80% das doenças que podemos vir a ter. Portanto, ela interfere muito mais na nossa longevidade saudável do que a própria genética. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer aqui é: você tem cuidado do seu epigenoma? Tendo uma vida saudável? Então, olha só. Aí, uma reflexão sobre inflamação e estilo de vida, trazendo para vocês aqui, que já tem vários estudos, né, recentes, que a depressão está também ligada ao estilo de vida, e inclusive ao excesso de tecido adiposo. Então, aqui, de novo, nós estamos vendo aqui os pilares da medicina do estilo de vida, né, e aqui uma pesquisa sobre a influência da inflamação e por conta de um estilo de vida em relação a fatores que causam a depressão. Tá? Então, vamos entender um pouco sobre a questão do comportamento, para entender esse comportamento alimentar. Então, primeira coisa, nós temos aí as crenças. Existem crenças positivas, negativas e permissivas. Não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas só estou trazendo aqui para vocês o seguinte. Vou dar um exemplo, tá? Crenças permissivas é assim, por exemplo, eu não né, tô me esforçando tanto, tô fazendo tanta coisa, eu posso me dar ao luxo de comer, vou comer esse doce aqui todos os dias, todo dia, porque você está permitindo que, porque você precisa de um sistema de recompensa, então você se permite, né? Você tem uma crença permissiva de que, então tá, então eu posso comer. E o sistema de recompensa, ele acontece o tempo todo, e a gente precisa de recompensa. Vocês vão entender isso um pouco mais à frente. Não tem problema nenhum a gente precisar de ter recompensa. Nós precisamos, nós trabalhamos para ter recompensa financeira, por uma questão de, por exemplo, sucesso profissional, recompensa por elogios, enfim, o tempo todo nós estamos vivendo para termos recompensas. O problema é quando a recompensa ela não está nos fazendo bem. E aí tem algumas crenças também que são positivas ou negativas que vão interferir no seu comportamento. Então, por exemplo, só essa vez, só mais hoje, né? Tudo bem, não tem problema. Então, tem uma série de questões que vão influenciando no nosso comportamento. Quando a gente entende que tem um pensamento-sentimento, então nós temos aí uma forma corporal, e essa forma corporal, né, a forma do nosso corpo, e isso pode ter uma ligação com culpa. A restrição cognitiva, ou seja, essa restrição cognitiva, você deixa, né, fazer as coisas por medo. O engordar e emagrecer pode estar relacionado a questões de prazer, porque comer é muito prazeroso. Então, comer
está ligado muito à sensação de prazer. Por isso, por exemplo, que tem almoço de negócios. Sabiam disso? Jantar de negócios. Porque a probabilidade da pessoa fechar o negócio é muito maior. Por quê? Porque são dois prazeres: o prazer de fechar o negócio e o prazer de estar comendo, né? E é outro pensamento, sentimento, ligado a sentimento aí, é o controle e descontrole em relação à satisfação. Porque o que acontece? Parece que tem hora que nada satisfaz. Então você perde o controle. E aí vai caminhando para uma impulsividade, porque existe uma diferença entre impulsividade e compulsividade. Então, a impulsividade é quando você começa a comer determinada coisa, você fala, não, deixa eu parar de comer isso aqui. Eu estava comendo pipoca, né? Comendo. Aí você come, e fala, não, deixa eu parar um pouco. Compulsividade é quando você não tem mais controle, é um descontrole total. Total, total. Você tem esse comportamento sem nenhum tipo de controle. Tá? E aí o que acontece? Estou trazendo aqui para vocês que é uma das coisas que melhora, muda o comportamento, que é o conhecimento. É o conhecimento. Então, o conhecimento, ele entra no nosso nível de conhecimento, de consciência, e expande a consciência. E como nós estamos falando de comportamento alimentar, o conhecimento, ele vai trazer o quê? O nutricionismo, ou seja, entender o que causa no meu organismo quando eu trago para ele alimentos que são completamente maléficos, que vão trazer uma série de questões, inclusive influenciar no seu comportamento. Porque a gente ensina o cérebro, eu vou falar sobre isso. Tá? Vocês vão entender o que acontece no nosso cérebro. Cuidado com o que vocês comem, porque vocês ensinam para o cérebro uma coisa que eu vou contar para vocês nos próximos slides. Aí. Vamos lá. Então, ainda sobre a questão de comportamento, entendendo aqui o seguinte, a gente vai caminhar aqui para a questão do hábito. Então, nós temos a ingestão, que é quantidade, qualidade, a estrutura da sua refeição. E aí isso vai tornando um hábito. Então, por exemplo, tem uma crença que é assim, mas comida boa é comida que tem substância. É arroz, feijão, bife, salada e macarrão. Tem que ter substância. O prato tem que ser... Isso é substância. Então, isso é uma crença. E é uma crença cultural muito, muito forte. Tanto é, para vocês terem uma ideia, tem alguns pratos que eu trago como sugestão e falo, isso aqui se eu comer isso aqui, eu vou morrer de fome. Mas é porque não tem o conhecimento do valor nutricional daquele prato, que não é a quantidade, mas é o valor nutricional que compõe aquele prato. Então, tá vendo? Essa crença de que para sustentar o prato tem que ser muito bem servido, cheio, é uma crença que faz as pessoas comerem mais do que precisariam comer. E o cérebro aprende isso. Então, essa pessoa que tem essa crença e já tem esse comportamento há muito tempo, ela tem um hábito. E para o nosso cérebro, o hábito é um vício. Ele fica viciado naquele hábito. A gente treina o nosso cérebro. Tá? Então, entendendo que na ingestão a gente precisa olhar para a quantidade, para a qualidade, e a qualidade que eu estou falando aí, qualidade proteica, né, de carboidrato de boa qualidade, que não seja carboidratos que acabam inflamando, a gente vai falar sobre isso, e aí a estrutura da sua refeição. E tudo isso vai determinar o seu hábito, que é o hábito alimentar que você tem, às vezes até hoje, porque você aprendeu lá atrás. Ou então você passou a se relacionar com uma pessoa e você mudou completamente seus hábitos. Quando essas relações influenciam para a melhora do hábito, ótimo. A questão é quando influencia para piorar o hábito. Né? E aí quero trazer para vocês aqui, lembra que eu disse que o conhecimento ele vai influenciar no nível de consciência? Então, para a mudança de hábitos, para ter uma nova dinâmica de vida saudável, com 21 dias consecutivos,
sim, você adquire um novo hábito. Já ouviram falar sobre isso? Já, né? Muito comum de escutar falar. 21 dias consecutivos você adquire um novo hábito. E aí, vou trazer uma pergunta aqui, uma reflexão. E por que é que não continua depois? Porque, na realidade, são com 45 dias que você tem uma nova educação. Só que não é mental, é corporal. O corpo, ele entende, assimila esse novo hábito. Você ensina para ele esse novo hábito. A partir daí, ele te ajuda nesse processo. E aí são com 90 dias que se adquire uma nova consciência. Uma nova consciência sistêmica, tá? Não é só mental, é do corpo todo. Nós temos neurônio no corpo inteiro. Então, nós temos um registro neurocelular de força, de hábitos saudáveis. Então, o nosso corpo, ele traz uma resposta, chama resposta somática, que é a resposta do nosso corpo. E a partir daí, adquire-se uma maturidade de consciência. E quando a gente adquire essa maturidade de consciência, você não volta mais a ter aquele hábito que te fazia mal. Essa mudança de comportamento só se dá a partir de uma nova consciência. Muito bem. E aí, vamos entender. Então tá, Carla, mas como é que eu faço então? Então, primeiro vamos entender aqui uma coisa. A dietética do cérebro. Então, existe uma questão da inteligência e prazer, que isso deu origem aí a muitas controvérsias, principalmente entre psiquiatras e neurologistas. Tanto é que tem aí a neurociência, né, que estuda, a ciência que estuda o cérebro, para entender o funcionamento do nosso cérebro, que comanda todo esse nosso sistema, que é o corpo. Nós somos um sistema endócrino, digestivo, respiratório, nervoso. Por isso que a metodologia da farmácia do corpo é neurosistêmica, que abrange cérebro e todo o nosso sistema corporal. Tá? Então, o Dr. Browning a sua teoria trouxe aí que os nutrientes influenciam na inteligência. Então, esse livro aí, traduzindo para vocês, é uma exploração provocativa da conexão entre o que você come em relação ao que você pensa. Mas, na realidade, como assim em relação ao que eu penso? É porque, vocês vão entender, mas rapidamente, para vocês perceberem aqui uma coisa, não é no sentido do pensamento somente, é como você enxerga as coisas. Da forma como você vê as coisas, é a forma como você vai pensar a respeito daquilo que você está vendo. Tanto é que, para pensar, e aconteceu alguma coisa hoje, você estava com alguém, na empresa, em casa, ou ontem, ou no final de semana. Aquela situação aconteceu e cada um viu aquela situação de uma forma, interpretou de uma forma diferente. E isso tem muito a ver com aquela disponibilidade funcional que eu falei no começo da aula, que é o quanto você tem da qualidade e quantidade de neurotransmissores no cérebro, por conta do intestino funcionando muito bem, por conta de uma alimentação saudável. Então, quer dizer, quero deixar aqui, a alimentação influencia no cérebro e na forma como eu vou pensar, sim, influencia. Quero trazer aqui para vocês, então, um pouco para entender como assim, como que isso funciona. Então, nós temos neurotransmissores que equilibram as nossas emoções. Então, quer dizer que, dependendo de como você está, né, como está a sua emoção, não vai interferir na forma como você está pensando? E para regular as emoções, nós precisamos regular o sistema nervoso. E o sistema nervoso é regulado por neurotransmissores. Tem vários aí, mas eu quero destacar na Masterclass de hoje, que é sobre alimentação, e a gente está falando aqui só, por enquanto, sobre comportamento alimentar, eu quero destacar aqui, ó, a dopamina. É dela que nós vamos falar nesta aula. A dopamina é o hormônio do prazer. Então, existem várias fontes de dopamina. Tá? E o que isso tem a ver com a alimentação? Comer é um prazer. Então, talvez, olha só, se você tem um hábito alimentar de comer mais do que você gostaria, do que o seu organismo precisa, ou não comer tão bem, se alimentar mal,
O que está por trás disso? Porque, afinal de contas, comer é um prazer. E ele é ruim para o organismo quando você exagera. Então, vamos entender aqui o efeito desse hormônio, da dopamina, em relação ao comportamento alimentar, não só no sentido de comer muito ou comer pouco, mas também sobre o que você escolhe para comer, tá? Então, só rapidamente aqui, o que são neurotransmissores? Eles são os mensageiros químicos do cérebro, são eles que são responsáveis pelas informações de um neurônio, entre um neurônio e outro, então a saúde cerebral, tá? E os neurônios também são conhecidos como nervos ou células nervosas. Então, isso está completamente ligado à regulação do nosso sistema nervoso, ou seja, equilíbrio, tá? Então, importantíssimo, eu estou trazendo aqui, reveja suas fontes de dopamina. Por exemplo, pegar o celular e ficar rolando mensagem para ver se alguém curtiu, como é que foi e tal, isso daí é uma fonte de dopamina. Só que é uma fonte de dopamina rápida e barata. Barata em que sentido? Ela vai embora rápido, né? Você não custa para você. Você pega o celular e fica lá rodando. Você não tem, por exemplo, uma fonte de dopamina através, ao invés de pegar o celular, ir lá e fazer uma atividade física. Então, por que é esta fonte de dopamina de pegar o celular e ficar na rede social é barata? Porque não te custa. Agora, ir lá fazer um treino custa mais, né? Então, o que isso tem a ver com alimentação? Tem a ver que é um hormônio do prazer, comer é um prazer, e aí o que acontece? Você pode estar ensinando o seu cérebro esta fonte de dopamina, que é comer, fora de hora, quantidades desnecessárias, comidas que vão ensinar para o seu cérebro e viciar o teu organismo, como, por exemplo, o açúcar. O excesso de açúcar vicia. Então, o que acontece? Quando você tem o hábito de comer, por exemplo, muito doce, o teu cérebro entende, opa, ali tem dopamina, e ele fica pedindo de novo. Sabe quando você não quer pensar naquilo? Você fala, ai meu Deus, mas eu não consigo parar de pensar naquele doce. É o seu cérebro que se ensinou para ele que aquilo é uma fonte de dopamina. Então, nós precisamos rever as fontes de dopamina. Eu estou trazendo isso porque não adianta só eu querer fazer uma alimentação saudável. Eu preciso entender primeiro por que é que eu não tenho essa alimentação saudável. É porque tem todo esse mecanismo químico aí que está acontecendo por trás. Poxa, então agora vocês entenderam o que está por trás. Esse conhecimento vai trazer para vocês uma consciência do que está acontecendo com você. E a partir daí você começa a se, conhecer melhor, o autoconhecimento, e entender quais são os gatilhos de dopamina que você ensinou para o teu cérebro. E isso relacionado à alimentação. E isso não envolve só doce, tá? Isso envolve tudo que vai via oral, bebidas, envolve tudo que é muito palatável, né? Comidas muito palatáveis. Quando você se acostuma a comer coisas com condimentos, temperos, você ensina para o teu cérebro que essa é uma fonte de dopamina também. Então, sempre você vai querer comer comidas muito palatáveis. E aí você fica num corpo de adulto, de adulta, com um paladar infantil. Combina? Não, né? Então, é aquela questão, você vê a pessoa querendo demais começar a ter uma alimentação melhor, mas ela não consegue. Na primeira oportunidade que tem, ela está comendo um hambúrguer com batata frita. É muito gostoso, né? É muito palatável, mas é um paladar infantil num corpo de adulto. E isso daí, lembra que eu falei da consciência e da maturidade de consciência? Consciência todo mundo tem, que precisa comer melhor, que precisa dormir mais cedo, que precisa fazer atividade física, mas a maturidade de consciência
ela vai vir através do seu corpo. Mas como assim? Você ensinar o teu cérebro com outros hábitos para que ele reaprenda. E aí você vai começar a sentir o gosto dos alimentos. Por exemplo, tem gente que não consegue sentir o gosto do morango. Tem que colocar leite condensado. Não consegue tomar um açaí. O açaí, ele é um alimento extremamente antioxidante, benéfico. Mas o açaí que se tomam é um açaí com xarope, né, xarope, e esse xarope vai açúcar, aí coloca leite condensado, leite ninho e mais sei lá o que. Aquilo vira uma bomba. Então, quando você começa a rever as suas fontes de dopamina, o que acontece? Você vai ensinar para o seu cérebro outros caminhos e ele vai distrair do doce. Então, mas como assim, Carla? Reveja suas fontes de prazer. Como é que estão os seus relacionamentos? Porque, por exemplo, quem vive muito isolado acaba tendo hábitos, por exemplo, de fontes de dopamina, muitas vezes pela questão da comida, come mais. Aí tá, né, com ansiedade, vai comer mais. Então, como é que estão os seus relacionamentos? Quais são as suas fontes de dopamina? Por exemplo, você tem animais, você abraça pessoas, você abraça animal, você tem fontes de prazer, uma delas é através de relacionamentos, mas outras, por exemplo, o que você gosta muito de fazer que te dá prazer? Qual é o seu hobby? Qual é o seu hobby? Ah, meu hobby é comer. Tá vendo? Tem a ver? Tem a ver. Tem a ver com a dopamina. Né? Então, qual que é o seu hobby? Então, você precisa rever as fontes de hobby que você não está utilizando, que são até coisas rápidas. Então, podem ser leituras, pode ser passeios, pode ser andar de bicicleta, caminhar no parque, enfim, coisas que você possa fazer no dia a dia. Não estou falando, meu hobby é viajar, mas você não viaja todo dia. Estou falando para vocês reverem as suas fontes de dopamina diárias, porque você vai ensinar para o seu cérebro novos caminhos, tá? E aí fica a indicação aí desse livro, Nação Dopamina, por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Porque o excesso de prazer, aí muitas vezes é um excesso de prazer que não é bom, como, por exemplo, comer demais. E aí tem tantas outras fontes de dopamina. Tem pessoas que viciam, né, na dopamina, por exemplo, com drogas, bebidas, sexo, compras, muito comum, porque comprar é um prazer para muitas pessoas. E é uma fonte de dopamina. Então, precisamos rever as fontes de dopamina para ensinar para o nosso cérebro novos caminhos, tá? Muito bem, vamos lá. Falando nisso, né? Quero trazer para vocês aqui, então, benefícios da alimentação no cérebro. Olha só. Então, tem aqui um primeiro estudo clínico que mostrou que a dieta pode auxiliar a tratar a depressão. Esse estudo foi feito aqui pelo, né, professor Félix Jaca. Tem esse livro aqui, traduzindo aqui para vocês, a mais recente ciência de ponta sobre como a dieta pode afetar seu risco de ansiedade e depressão e influenciar a saúde do seu cérebro. Então, você vê, eu não estou trazendo aqui a questão da alimentação por conta do corpo, do shape, para você ficar com uma silhueta maravilhosa. Não é só sobre isso. A alimentação, ela tem a ver com a cognição, com o aprendizado, com o cérebro funcionando, com criatividade, com foco, concentração. As pessoas me procuram muito na farmácia do corpo. Eu preciso muito ter disciplina, foco, concentração. Uma das fontes é a alimentação, que vai trazer esse recurso para você. Então, já tem aí bases científicas comprovando a influência da alimentação em questões de ansiedade e depressão, tá? Muito bem. Então, quer dizer que os nutrientes, eles protegem e eles turbinam o nosso cérebro. E tem muita gente agora querendo suplementar. Precisamos suplementar? Olha, sim, alguns
suplementos, por mais que a gente se alimente de forma saudável, ainda assim, o nosso solo não tem a quantidade necessária de magnésio, por exemplo. Então, a nossa alimentação, ela deixa a desejar nos níveis de magnésio que nós precisamos. Mas a questão que eu quero trazer aqui, muita gente tomando suplementações, muita suplementação, para dar uma turbinada no cérebro, sendo que isso pode vir através da alimentação, né? Isso quando é suplementação natural, ainda vai. E quando é medicação, né? Aí é preocupante. Então, eu trouxe aqui para vocês rapidamente os nutrientes e as funções do nosso cérebro. Não vou ficar lendo aqui, vou mandar isso para vocês depois, esse PDF, mas temos aí, ó, ferro. Qual que é a função do ferro no cérebro? Qual que é a função da vitamina A no cérebro? Então, todas as principais vitaminas aí, e qual é a função no nosso cérebro. Então, entendam que os nutrientes, eles têm uma função específica para proteger o nosso cérebro, a saúde cerebral do nosso sistema nervoso e, portanto, da nossa vida. Porque o que mais está matando é o sistema nervoso abalado, né? Que isso, através do sistema nervoso abalado, traz uma série de sintomas, a começar pela ansiedade, depressão, e aí vem as síndromes. Síndrome do pânico, síndrome de burnout, e só vai piorando, e aí trazendo cada vez mais doenças crônicas, como até o câncer. Né? E aí tem uma proteína-chave no nosso cérebro, que é a BDNF. Então, através da alimentação, a gente pode melhorar, aumentar essa BDNF, que essa proteína, ela é uma proteína, ela é chave para a saúde cerebral. Então, nossa, não quero ter Alzheimer. Cuide do seu BDNF, dessa proteína-chave. Para vocês terem uma ideia, ela é uma poderosa proteína que estimula a produção de novas células. Então, para a memória, por exemplo, tá? Então, estou trazendo isso como conhecimento para vocês nesta masterclass, que a ideia é realmente trazer bastante, assim, muita informação, mas de uma forma resumida, mas muito importante para vocês entenderem o que acontece, né? Quais são os benefícios da alimentação saudável, que vai muito, mas muito, muito, muito além do que emagrecer. Tá? Emagrecer é consequência de todo esse cuidado que a gente pode ter com a nossa vida através da alimentação. Agora vamos entender como podemos melhorar nossos hábitos alimentares diários para ter uma vida saudável. Muito bem. Primeira coisa, uma alimentação saudável, ela precisa ter nutrientes antioxidantes e anti-inflamatórios, né? E o que mais acontece é que muitas vezes é você não cuidar disso diariamente, né? Porque nos eventos você vai, num churrasco, você vai comer, você vai numa festa, você vai comer bolo. Eu não estou dizendo que não é para comer essas coisas, mas isso é no evento. E evento também é qualidade de vida. O problema é quando o evento vira rotina, né? E lembra que o cérebro vai aprender no caminho. Então, vamos ensinar um novo caminho para ele. Então, olha só, o que acontece? Para evitar o processo de oxidação que acontece nas nossas células por conta de uma alimentação inflamatória, então aqui nós temos uma célula normal, né? E aí, quando ela começa a ter a ação de radicais livres aqui atacando a célula, essa célula fica com estresse oxidativo. É igual a maçã. A maçã, quando a gente parte e deixa ela, né, um tempo em contato com o ar, ela oxida, ela fica, né, toda manchada. É isso que acontece com a nossa célula quando ela é atacada por radicais livres. E quando é que isso acontece? Um dos fatores é pela má alimentação, uma alimentação com muito alimento processado, embutidos e açúcar,
farinhas, eu vou falar disso mais para frente, logo em seguida. Então, olha só, nós temos aqui, quando a alimentação é antioxidante, nós trazemos para as nossas células alcalinidade, ao contrário de oxidação, de acidez, melhor dizer. Antioxidação, ao contrário de oxidação. É hidratação, ao contrário da desidratação. Energia, ao contrário da fadiga. E rejuvenescimento, ao contrário do envelhecimento. Ou seja, uma alimentação antioxidante, ela vai trazer todos esses benefícios. E os alimentos antioxidantes, vocês podem visualizar aqui nas fotos, né? Se resumem em frutas, verduras, grãos, castanhas. E nós também temos o chocolate, mas aqui é o cacau puro, tá? Então, que é muito antioxidante também. Então, aqui é importante entender, tá, o que eu tenho que trazer para a minha alimentação para ela se tornar mais antioxidante. Primeira coisa, vamos entender aqui, ó, as fontes de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Tem uns nomes aqui, não precisa se atentar ao nome técnico, tá? Mas, assim, as frutas, elas têm fontes importantes antioxidantes, né? Então, a gente precisa comer entre frutas e verduras 5 por dia. Então, vamos lá. Vocês comem 5 vezes por dia frutas e verduras? Não são 5 frutas e 5 verduras, tá? Verduras e legumes. 5 ao todo. Dá uma revisada aí. Então, a partir de agora, você quer ter uma alimentação mais antioxidante, anti-inflamatória? Você vai incluir, tá? Primeira dica, pega aí. Você vai incluir na sua alimentação diária 5 fontes de frutas, legumes e verduras. E você vai escolher 5 fontes de frutas, legumes e verduras. Combinado? Quando você for cozinhar, você utiliza azeite. Azeite. Só que o azeite ele não pode esquentar, que quando ele esquenta, ele vira um óleo, né? Então, a melhor fonte que a gente tem para cozinhar é o azeite. Não inventa moda, gente, tá? Manteiga ghee, óleo de coco, azeite de oliva. A cúrcuma, ela é extremamente anti-inflamatória. Então, qual é a dica? Quando você começa a limpar o paladar através da alimentação, porque pensa aí, se você está acostumado com comidas muito palatáveis, a gente tem que limpar o seu paladar, porque ele está sujo, vamos dizer assim, para limpar esse paladar. Então, essa alimentação, ela vai ajudar nesse processo. No começo, você vai ter que se esforçar um pouquinho, mas eu posso assegurar que depois vai no flow, que o corpo começa a te ajudar. Chega uma hora, você não consegue mais colocar aquele doce na boca, arrepia o corpo inteirinho. Então, a cúrcuma, como ela é anti-inflamatória, vocês podem colocar, por exemplo, no frango, na mandioca, combina, né? Você vai experimentando. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um ovo, eu coloco cúrcuma, não ponho sal. Coloco um pouco de cúrcuma em cima do ovo. Aquele, né, o ovo que a gente faz ovo meio só com fiozinho de azeite, ele fica. Aí você vai escolher gema mole, gema dura, mas você pode colocar uma cúrcuma por cima. Então, tragam mais a cúrcuma para dentro da sua alimentação como tempero. Ok? E aí temos as fontes de ômega 3, que são os peixes. Né? Então, assim, os peixes, se você quiser ter uma alimentação mais rica de nutrientes, coloque na sua alimentação semanal peixe 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E tudo que eu estou falando aqui está embasado na medicina do estilo de vida, tá? E, inclusive, tem uma condição de bem-estar que eu faço, toda pautada, né, na medicina do estilo de vida, e uma das recomendações para se ter uma alimentação saudável e rica de nutrientes é ingerir 5
frutas, legumes e verduras por dia e comer, no mínimo, 3 vezes por semana, peixe. Ah, mas eu não gosto de peixe. Ah, mas eu não gosto do cheiro do peixe. Eu não suporto peixe. Bom, aí você vai ter que pensar em outras fontes de ômega 3, ou até, se for o caso, suplementar. Mas vale a pena se abrir um pouco, experimentar novas formas de fazer o peixe, novas receitas, porque, gente, grande parte das coisas que vocês comem e gostam, vou contar um segredo para vocês. Elas são horríveis. É porque o tempero é que deixa gostoso. O segredo está no tempero. Até tofu, que não tem gosto de nada, fica bom. Que é um queijo de soja altamente proteico. Né? Então, se você tempera ele com ervas, com cúrcuma, você pode fazer um mexidinho de tofu. Como você faz o ovo mexido, você faz um mexidinho de tofu. Tudo é uma questão de tempero. Tá? E aqui nós temos embaixo a parte de, já falei, né, de legumes e verduras. Então, olhando aqui, as frutas, temos as ácidas, que são as frutas que são extremamente importantes para a regulação do pH, e a questão também das frutas que têm o beta-caroteno, como, por exemplo, beterraba. A beterraba, ela tem... desculpa, beterraba não é a fruta, mas só ela também tem fonte de beta-caroteno. E quero falar da beterraba. Ela tem fonte de... Ela tem palatinose. E a palatinose, ela libera energia. Então, ela é excelente para o treino, para vocês terem uma ideia. Um suco de beterraba com cenoura é um excelente pré-treino. Tá? Então, é importante ter esse panorama aí e começar a trazer para a sua alimentação diária um pouco mais desses recursos aí que a gente, com certeza, trazendo isso para a alimentação, vocês vão conseguir obter muito mais energia, corpo desinflamado e bem-estar. E é um processo. Você foi comendo mal aos poucos e agora você vai passar a comer melhor aos poucos. É o caminho de volta. E tem uma notícia boa. Você já acostumou o seu corpo no caminho que é mais difícil, que é ele ter se acostumado com uma alimentação. Porque a nossa natureza, né, a natureza é tão perfeita que o nosso corpo gosta de alimentos saudáveis. A gente é que acabou forçando ele e sobrecarregando o nosso corpo, o nosso metabolismo com uma alimentação. Então, não vai ser mais difícil do que já foi para o seu corpo acostumar com uma alimentação do que acostumar com boa alimentação. Pode confiar, tá? Experiência de quem passou pelo processo. Vocês vão ver as fotos aí logo mais. E aqui, para fechar essa parte da dicas de alimentação, eliminar os pós-brancos inflamatórios, pois são altamente inflamatórios. É o açúcar refinado, a farinha branca. Nós temos tanta fonte de farinha boa, farinha de arroz, farinha de amêndoa, farinha de aveia, farinha de amaranto. Tem tanta diversidade, farinha de linhaça, e fica tão gostoso. Por que a gente fica só usando farinha de trigo? Mas qual que é o problema da farinha de trigo? O problema é que teve muita alteração, infelizmente, né? Então, para vocês terem uma ideia, o trigo, ele sofreu alterações. Então, hoje, a soja transgênica, o trigo, o solo está também intoxicado. Nós temos aí a questão excesso de hormônio nos frangos, peixes. Então, tudo a gente tem que olhar a procedência. Mas no caso aí da farinha branca, ela, né, com essa mutação, ela hoje não é mais benéfica. A mesma coisa acontece com o glúten. E aí só tem uma observação sobre o glúten, não necessariamente o glúten, parênteses, não é necessariamente eliminar, tá? Porque quem não tem resistência, não tem problemas com o glúten, se elimina, pode até desenvolver. Então o glúten é só diminuir, não precisa eliminar. Mas o açúcar branco vocês podem eliminar. Como é que eu faço, Carla? Começa a fazer substituições. Vai para um açúcar demerara,
que ele, né, não sofreu tanto processo como o açúcar refinado. Depois vai para o mel, depois experimenta sentir o gosto do café. Ai, mas café amargo, a vida... olha a crença. Qual é a crença em relação ao café? Que a gente escuta direto? Que isso aqui está aqui gravado, ó. Ah, amarga já basta a vida. Né? Isso é crença. E o nosso cérebro entendeu isso. Então você não consegue, eu não consigo tomar café sem açúcar. Não consegue por causa dessa crença. Porque quando você descobre o gosto do chá, você passa a ter prazer em sentir, você vai tomar um chá de pêssego, você sente o gosto do pêssego e não o açúcar. A mesma coisa é o café. O café, ele é muito gostoso, realmente, o gosto do café, não é só o cheiro. E tem gente que toma açúcar com café, né? Não é café com açúcar. Estou dando um exemplo, mas não precisa tirar exatamente logo do café, vai, mas vamos diminuir a ingestão de açúcar, que são doces, e principalmente doces industrializados. E o sal refinado, porque tem muito iodo. Né? E aí o que acontece? Incha, né? Inflama. Então, que sal que eu uso? Sal de Mossoró. Sal integral de Mossoró. Não inventem moda. Ah, do Himalaia, não sei o que e tal. Gente, imagina, se o sal é do Himalaia mesmo, o Himalaia já tinha acabado. Tanto sal do Himalaia que a gente comeu, né? Então, assim, não estou dizendo que não é, mas não é puro, né? Tem puro, mas para você achar puro, ó, quanto vai custar? Então, um sal integral de Mossoró tem um baixíssimo índice, né, de iodo, então ajuda muito a desinflamar, ok? Muito bem. Continuando aqui, medicina culinária, então, né? É disso que nós estamos falando. Que o alimento seja o seu remédio. E aí, quem passa pelo processo vive o propósito. Então, aqui sou eu antes de... Não é de um detox apenas. É antes de uma alimentação saudável. E aí, depois, né, com uma alimentação saudável. Então, o que a gente observa aqui? Uma olheira mais profunda, esverdeada. Né? Minha família tem olheira, é meio um pouco, tem genética também, mas não é só genética. Olha aqui a epigenética, ó, o estilo de vida me trazia muito mais olheira do que agora, então não é só genética. É um olhar meio parado, meio, né? E uma certa inflamação, o rosto mais redondo. Mas aqui a questão não é essa só. Não é só questão de ter um corpo inflamado. Qual que é o problema aqui desse corpo? Não tenho uma obesidade, mas tem uma inflamação, olha aqui embaixo do queixo, né? Então, aqui no abdômen. Então, aqui tem, um corpo inflamado. E um corpo inflamado ocasiona o quê? Uma série de sintomas, como eu falei no começo da aula: fadiga, falta de energia, dor no corpo, indisposição, sistema nervoso abalado. Por quê? Porque está faltando neurotransmissores no cérebro. Por quê? Porque o intestino não tá, passa a não funcionar tão bem. Mesmo que funcione, tem alimentos inflamatórios. E aí o que acontece? Não tem uma absorção boa de nutrientes no nosso intestino para a nossa farmácia do corpo funcionar bem, essa fábrica maravilhosa que a gente tem de neurotransmissores, que regula todo o nosso sistema nervoso. E aí vem o resultado. Então, o resultado visual é uma consequência de uma saúde interna. Por isso que eu falo saúde de dentro para fora. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui é resultado de um corpo desinflamado, não tem nada a ver com emagrecimento. Emagrecimento é um resultado, um benefício que é trazido através de uma alimentação antioxidante, anti-inflamatória e nutritiva. Né? E aí, você tem uma longevidade saudável. Então, aqui é uma foto né, me arrumando aqui para os meus 50 anos. Hoje estou atualmente com 52. Tá? E a questão não é sobre viver muito, a questão é viver muito bem, com muita energia, muita disposição, enquanto se vive. Essa que é a proposta da farmácia do corpo. E aí vamos caminhando aqui já para o final da nossa masterclass. Eu trouxe muitas reflexões, mais do que
informações propriamente ditas sobre alimentação. Então, o que eu devo comer? Isso vocês vão ter essa informação de duas formas, ou participando da mentoria da Farmácia do Corpo, ou da Semana Detox, que vai começar na sexta-feira agora. Mas o que eu quero agora falar para vocês aqui é que todas as vezes que você pensa em começar, quando você tiver as coisas em ordem, com tempo, você impede ou retarda de ter tudo em ordem, por não ter começado. Porque se você não tem disposição, energia, e você tem que parar no meio do dia para cuidar do mal-estar, você não vai ter suas coisas em ordem. Porque você não tem dinamismo para dar conta de fazer o que você tem e o que você quer fazer. Porque está faltando energia, e energia vem do alimento. Ele é que é nosso combustível. Então, essa questão de começar, escutei muito. Ai, mas olha só. Ah, mas um detox 7 dias é muito tempo. Muito tempo? Para quê? Vai fazer o detox de um dia? Ah, mas eu não, eu tô fazendo reforma. Mas você vai comer, não vai? Você vai estar reformando a casa, mas você vai ter que comer, não vai? Então tem coisas que eu não entendo, sabe? Fico escutando assim, gente, mas né? Tá entendendo? Porque comer você vai comer. Com a vida em ordem, desordem, separando, não separando, amando, não amando, trabalhando, não trabalhando, você vai ter que comer. E aí é o combustível que você está colocando para dentro. Até para você conseguir um emprego bom, você tem que estar com energia, com brilho no olho, que você vai numa entrevista com cara de morto, por exemplo. Então, a alimentação é um ponto que não tem nada na sua vida que você deve colocar. Eu vou cuidar disso só quando eu tiver tempo, porque você pode não ter tempo para cuidar disso. E a sua vida melhora muito quando o seu nível de energia melhora, quando você tem mais criatividade, mais foco, concentração, ideias, e você vai e faz, e o teu dia rende, né? Então, isso também vale para começar uma atividade física, né, para cuidar da saúde, para dormir melhor. Então, assim, o que mais você já tem consciência de que é melhor para você e que te faria sentir bem-estar. Consciência você já tem. Traz isso para o corpo. Ensina para o teu corpo novos caminhos. Então, não espera você não ter para cuidar. Porque o corpo sinaliza o tempo todo. Ele dá sinais o tempo todo. Tô com enxaqueca, tô com dor de cabeça. Ai, o olho tá tremendo. Aí tem, então eu tô com o olho tremendo. O que será que é? Falta de magnésio. Falta de alimentação, falta de nutriente. Né? Então, são uma série de questões aí, e o corpo está sinalizando o tempo todo. E aí, para a gente finalizar aqui, trazer para vocês a proposta, então, do detox alimentar. Esse detox alimentar, a proposta são 7 dias. Então, vai acontecer agora do dia 23 até o dia 29 de fevereiro. Começa numa sexta, Carla? É, numa sexta. Porque tem a crença, né, de começar na segunda, então já vamos quebrar a crença logo de cara, começar um detox na sexta-feira. Por quê? O que acontece, gente? Se a gente começar na segunda, ele não são 7 dias? Ele vai até domingo. Vai pegar a sexta do mesmo jeito. Não vai. Então a gente começa na sexta. Você vai ter mais tempo no sábado para cuidar dessa mudança da alimentação no domingo, para você poder manter depois a semana toda. Né? E aí você não precisa parar na quinta, que é dia 29. Você dá sequência. Esse é o pulo do gato. Essa é a sacada de começar na sexta-feira. Para depois você não parar. Também tem essa. Então, o que inclui nesse desafio detox alimentar? Um plano de alimentação, detox para desinflamar o corpo. Esse plano eu vou passar num grupo de WhatsApp, vocês vão receber lá no grupo. Então, tem 2 pessoas aqui que já estão inscritas.
Então, aliás, tem muita gente inscrita que não está participando da aula, vai ver a aula gravada, mas já está inscrita no desafio. A Mônica é uma delas, né, Mônica? Você já está aqui, mas tem muita gente que não pôde ver a aula ao vivo, vai participar já se inscreveu. Então, eu vou passar esse plano de alimentação lá no grupo de WhatsApp, dicas de práticas diárias, receita de como fazer, né, o que eu vou propor nessa semana de detox. Então, tem o suco verde, o suco rosa, tem as panquecas, as sopas para a noite e as dicas aí de almoço, da combinação dos pratos, que você combine pratos que tenha uma fonte de nutrientes necessária, tá? O que mais? São 7 dias para mais disposição, emagrecimento, vai emagrecer, não tem como, que bom, né? Mais energia, foco, concentração. Esse desafio, então, é pelo grupo de WhatsApp, com orientação minha e acompanhamento. Então, eu estarei todos os dias com vocês lá no grupo do WhatsApp. Vou mandar primeiro o material. Esse material, quero passar para vocês, no máximo, até quinta-feira, para que vocês possam providenciar. Quero ver se consigo mandar amanhã, mas no máximo quinta-feira, para vocês começarem a providenciar os ingredientes, para começar a fazer já na sexta-feira. E aí eu vou estar lá no grupo do WhatsApp passando orientações, eu vou mandar vídeos, tá? E eu vou ter uma periodicidade, vou fazer isso um pouco de manhã, à tarde, à noite, e aí conforme a necessidade, mas e aí, isso eu estou falando de interação. Fora isso, estarei disponível para tirar dúvidas também no grupo do WhatsApp. Então, é acompanhamento, orientação e dúvidas pelo WhatsApp. E é possível que eu faça algum encontro com vocês também no meio desse processo aí, tá? No meio desses dias. Então é isso, gente. De 23 a 29 de fevereiro, sexta a quinta, para vocês darem sequência depois. Não na questão do detox, mas na alimentação saudável. Então, a gente vai fazer 7 dias de detox, depois vocês dão sequência na alimentação saudável. Orientação, acompanhamento pelo WhatsApp, e o resultado vocês vão me contar depois, né? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender o quanto é mais simples do que se imagina. A minha proposta de detox não é radical, porque nada que seja radical a gente consegue manter, tá? Então, nós vamos fazer pela alimentação, vai desinflamar, vai desinchar, e aí você depois dá sequência com uma alimentação mais saudável, porque você já vai ter, né? Eu vou mandar para vocês aqui o plano de alimentação. Então, vocês podem continuar se alimentando melhor. E aí, tudo é uma questão de aprendizado, né? O corpo começa a aprender, você começa a descobrir novos paladares, você começa a ter novos hábitos, e aí até um gosto, talvez, para quem ainda não tem, de cozinhar, que é uma terapia, uma alquimia, e é extremamente importante a gente preparar o nosso próprio alimento. Sabe por quê? Porque você tem um registro neurocelular de empoderamento, de autossuficiência, de autonomia, que você não depende de ninguém para se alimentar. E isso você traz para a vida quando você vai para os desafios. Tá? E é isso. Vou aqui agora encerrar e com a sua saúde de dentro para fora, essa é a proposta da Farmácia do Corpo. Tem também a mentoria. Próximo grupo de mentoria começa dia 6 de março, tá? A mentoria são 7 encontros. Nesses 7 encontros, eu vou abordar aqueles 7 pilares que eu passei para vocês aqui no começo da aula. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Aqui. Esses são os pilares da mentoria. E aí são 7 encontros que acontecem das 19h30 às 21h. Esses encontros ficam gravados? Ficam, mas a proposta é encontro, né? Então é para interagir, é para tirar dúvida. E aí tem a duração de 90 dias essa mentoria. Por que 90 dias? Porque é com 90 dias que tem, né, a expansão de consciência e a mudança
de hábito através de uma nova consciência. Tá? Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, tanto da Semana Detox, do Desafio Detox, quem quiser fazer inscrição, vocês estão no grupo lá, agora, né, que vocês receberam o link para essa Masterclass, eu vou mandar lá no grupo o link do desafio para quem ainda não fez e quiser fazer o desafio, vou mandar lá o link para vocês se inscreverem, ainda dá tempo. O desafio, ele está num valor extremamente acessível e simbólico, para vocês terem uma ideia, ele corresponde a 5% do valor da mentoria. Então, ele tá, para você começar a se preparar para realmente ter uma alimentação saudável e uma vida mais saudável. E aí, você quer melhorar? Vem para a mentoria que a gente vai aprofundar aqui em todos esses pilares e ativar todos esses pilares da saúde. Aí você vai construir, com certeza, uma longevidade saudável e aí regula todo o seu sistema. Você, por conta disso, passa a ter exames, né? Você começa a fazer exames, começa a dar, nossa, mas eu tinha esse nível aqui de diabetes diminuiu, tireoide regulou, enfim, são vários, já tenho vários depoimentos, alergia que sumiu, para de tomar antidepressivo, consegue dormir melhor, é outra vida, porque é uma vida que você está com a sua farmácia do corpo funcionando. Então é isso. Vou abrir para vocês agora tirarem dúvidas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone para vocês tirarem dúvidas aí sobre a Masterclass, sobre o que vocês quiserem. Sobre mim, sobre o desafio, sobre o cérebro, enfim, sobre a alimentação, o que vocês quiserem. Podem perguntar. Olha, Carol Maju está aí. E a Fran, Thalita e Mônica. Quem tá aí que já é da mentoria, a Carol, a Fran, se quiserem aproveitar e falar um pouco aí do que fez sentido para vocês, a mentoria, falar um pouquinho, talvez, dos resultados que vocês já tiveram na mentoria, porque elas são mentoradas, né? A Carol e a Fran. E a Thalita também. E a Mônica agora está vindo para o desafio. Quer tirar alguma dúvida, Mônica? Não? Não, não, tá ouvindo agora? Como? Tá Estou ouvindo. ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. Não, Carlinha, tá tudo certo. Eu acho que assim, eu acompanho porque tem um pouquinho da fibra integrativa, dessa parte de antioxidantes e anti-inflamatórios, dessas vias, né? E intestino e cérebro. Nossa, eu não estou te ouvindo, Mônica. Acho que você tem É, que falar olhando aqui para. Você está no. Você eu tá estou com. no microfone, filho, Ah, tá. no microfone. Então acho que tá baixo, espera aí. Deixa eu lá. Ó, melhorou? Oi, Melhorou agora? melhorou. Então, acho que assim, para mim não tenho dúvida. Eu já acompanho mais ou menos esse raciocínio, né? Essa forma de entender o corpo e tal, com essas partes da inflamação, dos processos inflamatórios, pela física integrativa. Então, para mim, assim, faz total sentido. É muito essa coisa da prática mesmo, que eu estou precisando desse incentivo, desse acompanhamento mesmo, para fazer essa coisa rolar. Né? Porque eu já tive uma prática, já fiz coisas legais, mas eu dei uma perdida e agora eu tenho que reassumir o controle disso aí, né? É. Reassumir o controle do quê? De mim, né? Da minha saúde, né? De mim Ah, mesma, né? De dirigir isso aí de novo, né? E, assim, coisas às vezes a gente perde, às vezes, esse, a mão. E aí tem que retornar, tem que retomar. Faz parte de alguns ciclos. Mas, tá. É, Mônica, realmente o teu áudio tá bem ruim.
mas deu para entender. E assim, toda essa questão da alimentação, ela fortalece muito o sistema nervoso, né? E se fortalece o sistema nervoso, equilibra o sistema nervoso. E se equilibra o sistema nervoso, equilibra a emoção. Então, é extremamente benéfico para quando você está em momentos de desafio, de mudança, como é o teu caso, fortalecer esse sistema nervoso. Porque a gente se preocupa muito em fortalecer a emoção, mas a primeira parte do corpo que lida com as situações não é a emoção, é o sistema nervoso. Aí, se a gente tem o sistema nervoso mais equilibrado, a emoção fica equilibrada por conta dos neurotransmissores, né? Que aí aumenta o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro da razão, e diminui a ação límbica, que é emoção. Tá? Muito bem, legal. Então é isso. Vejo vocês no Desafio Detox. Vou montar o grupo para mandar o material com antecedência para vocês começarem a se preparar. Tá bom? Tá? Muito obrigada. Boa noite. Uma noite saudável. E nos vemos no desafio. Tchau, tchau.